Olá, meu nome é Carmen Sevilla e eu sou a professora responsável pela disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Eu imagino que muitos de vocês devem pensar por que um professor da área de letras precisa aprender psicologia. Esse pensamento ele é comum de ser encontrado entre os professores, porque geralmente o senso comum acredita que a psicologia é coisa apenas para a clínica, né? Que a psicologia é uma ciência que estuda os problemas psicológicos das pessoas e tenta dizer como as pessoas podem se relacionar melhor umas com as outras. Isso é verdade, mas é apenas uma pequena parte do que a psicologia pode fornecer para a vida de cada um de nós e para a vida de um profissional de uma forma geral e, sobretudo, de um profissional em letras, tá? De um professor da área de letras. Então, quando a gente fala em psicologia, parece que é uma coisa do formal, não é? Que a gente não acessa e que é só para alguns. Que a psicologia seria um dom, seria para poucos iluminados, né? Que entenderiam, você tem jeito de psicólogo, eu conheço uma amiga que dava para ser psicóloga por conta do jeito que ela tem de compreender as pessoas. E, no entanto, as pessoas não se dão conta que todos os dias elas usam a psicologia, mesmo sem tê-la estudado de uma forma científica, de um jeito acadêmico, como vocês vão fazer. Então, a gente pensou inicialmente em mostrar duas cenas para vocês, onde se observa, se recortou um pouco como essa psicologia intuitiva, essa psicologia do cotidiano, ela é usada mesmo sem a consciência que as pessoas têm de estarem usando, certo? Na primeira cena, a gente vai encontrar uma mãe e uma filha, tá? Uma mãe jovem, uma filha de 8 anos, e a mãe está ensinando, está acompanhando a tarefa de casa da filha. A gente vai dar uma olhada nessa cena e depois a gente comenta que aspectos da psicologia essa mãe utilizou mesmo sem saber que estava usando, ok? Vamos ver então? Pronto. 4 vezes 3, né? Como é que faz a soma de conta? Qual é a soma? De 4 vezes 3, qual é a soma que você tem que fazer? É 4 mais... Mais 3. Não, mais 4... Mais 4, não é isso? Quando você vai colocar na soma? Então, agora calcule. 4 vezes 3 é quanto? Só se concentrar. 8. Isso. Mais... Isso, muito bem. Muito bem. Isso. Agora, aqui, ó, primeiro ele pede pra gente reverter, tá vendo? Ele tá dizendo que 2 vezes 3 igual a 6 é igual a 3 vezes 2 igual a 6, tá vendo? O exemplo, tanto faz você colocar o 2 na frente como depois, ó. O resultado é o mesmo. Então, aqui é 12, né? Coloca aqui. E aqui, como é que vai fazer para inverter? Vai ser como? Aqui é 4 vezes 3. E aqui, isso, vezes... Vezes 4 é 12. Correto, muito bem. E agora? 6 vezes 2. Pegando 6 quantas vezes? 6 vezes 2. Vai pegar o 6 quantas vezes? 2. Então, vai ser o quê? 12. Isso, muito bem. E agora invertendo, 2 vezes 6. Menina! Então, como nós vimos, foi uma cena que aconteceu à noite, que é quando a mãe chega do trabalho, e ela acompanha a filha na tarefa de casa.
A gente pode observar que quando a filha responde as perguntas corretamente, a mãe elogia, ela diz isso, diz muito bom, está do lado dela. E às vezes o simples sorriso da mãe já pode servir como reforçador para que o comportamento da filha continue. A filha, por outro lado, quer agradar a mãe, porque uma mãe que passa o dia todo fora, então esse momento da noite para ela é assim sagrado. Né? Então a tarefa de casa passa a ser muito importante, porque não só é o horário de cumprir a tarefa, mas é um horário também em que ela pode estar junto da mãe, usufruir do carinho da mãe, não é? E agradá-la. Então se percebe notadamente na criança uma tentativa de acertar, de fazer bem para agradar essa mãe. Que é a psicologia que a criança está usando. Tá? Ela já descobriu que vai agradar a mãe à medida que ela fizer a tarefa corretamente e da melhor maneira possível. No segundo ponto de vista, se a gente olhar para a mãe agora, a gente pode perceber que a mãe está satisfeita com a filha, a mãe não dá as respostas para a filha, porque ela está ensinando, mas ela não está dizendo as respostas, ela dá os caminhos, tá? Então ela tem uma técnica, ela pergunta, ela induz a criança a pensar sozinha, e essa indução do pensamento sozinha, esse reforçamento do isso, muito bom, ok, o sorriso, funcionam como técnicas de reforçamento. Essas são técnicas da psicologia científica e essa mãe não sabe disso. Agora vocês imaginam, se ela soubesse, como ela poderia usar essas técnicas de forma ainda muito mais adequada e de modo muito mais aprimorado. Agora, a gente vai ter a oportunidade de, para fazer uma comparação, tá, assistir uma segunda cena. Nessa segunda cena, vamos ver também uma mãe e uma filha. Uma mãe idosa, de 81 anos, e uma filha madura, de 40 anos. As duas moram na mesma casa e elas têm um excelente relacionamento, apesar da diferença enorme de idade. E a gente vai poder assistir agora e poder saber delas, quais são as técnicas, como é que elas fazem para conviver harmoniosamente no dia a dia com essas diferenças que o conflito de gerações impõe. Vamos ver? O que a senhora faz para no dia a dia conseguir as coisas que a senhora quer da sua filha? Eu faço isso, eu pergunto, aí se ela achar bom, ela responde. E se eu não gostar, reclamar, eu sei que consigo o que eu quero com ela. E quando a senhora quer uma coisa e ela não quer? Aí eu insisto, mas aí ela me aquieta, aí ela vai, resolve, quer. Então a senhora já descobriu que se aquietando acaba fazendo... É melhor, porque quanto mais a gente aperreia, ela fica nervosa e não quer. Aí depois que ela pensa, ela volta. Aí faz o que eu quero. Como é que você faz para lidar, né, com a sua mãe, que tem uma diferença de idade, né? E assim no dia a dia, no cotidiano, como é que é essa relação para fazer a mediação? Nem tanto o que ela quer, nem tanto o que você quer, como é que é? A gente vai tentando driblar conforme as situações vão surgindo, né? Algumas eu tenho paciência e atendo na hora. Outras que são mais absurdas, eu silencio, deixo passar um tempo, às vezes faço de uma forma mais diferente, mais fácil, e outras eu não faço de forma alguma e ela termina aceitando a nova situação. Você pode dar um exemplo de uma situação absurda? Um exemplo que eu posso usar é o seguinte, existe algum parente que está em João Pessoa, que ela quer visitar, então ela coloca na cabeça que tem que ser naquele dia. Às vezes chega a ficar meio desesperada, mas à medida que vai trabalhando a ideia, vai dando outras possibilidades, e eu não descarto que não vou com ela, mas vou organizando para ela aceitar também o meu lado. Aí ao final dá tudo certo, para mim e para ela. Que coisinha assim pequena ela faria que lhe irrita muito, que lhe provoca, e que estratégia você usa para driblar? Quando é de noite, que eu não estou com vontade de dormir, e ela fica só avisando o horário. Aí, às vezes, eu digo, tá certo, então eu faço de conta que não estou ouvindo e ela se conforma e vai dormir e me deixa. Como nós vimos nesta segunda cena, a mãe
né? É uma senhora simples, tá? É uma senhora que não teve acesso à formação acadêmica que vocês tiveram e estão tendo. E ela tem a sua técnica de lidar com a filha. Ela diz que quando pede as coisas à filha, que sabe que a filha não vai atender, então ela não insiste, ela se cala e dá um tempo. Depois a filha reflete e acaba fazendo o que ela quer. Essa é uma técnica de persuasão, inclusive muito mais frutífera do que se você ficar insistindo e batendo boca com a pessoa. E eu não sei se vocês perceberam, mas a filha também usa uma técnica semelhante com a mãe. Por quê? Porque ambas descobriram essa psicologia no dia a dia, na convivência. A filha também diz que em alguns momentos fica calada, mas não faz o que a mãe pretende que ela faça. E em outros momentos ela depois percebe que não está agindo corretamente e faz conforme a indicação da mãe. Isso ajuda na convivência das duas, para que elas tenham uma convivência harmoniosa e que possam seguir tranquilamente a vida delas. E elas estão usando psicologia, certo? Se vocês pensarem nos vendedores, nas lojas, nas feiras, eles estão usando a psicologia. Quando nós estamos tentando seduzir alguém numa paquera, no namoro, na amizade, é também o uso da psicologia. Agora mesmo, durante essa filmagem, por exemplo, cada um tenta usar a sua psicologia. Tá? Então, o cinegrafista, a equipe de produção, está tentando usar a sua forma de me deixar mais tranquila, deixar as pessoas que participaram da atividade mais tranquilas e estão usando a psicologia do senso comum, que é uma psicologia válida e que é uma psicologia interessante. Tá? Agora, a psicologia que nós vamos aprender nesta disciplina é a psicologia científica. Ela vem a melhorar e aprofundar essa psicologia que nós já temos, intuitivamente e pela vivência do cotidiano. E de uma forma específica para o relacionamento professor-aluno e para as técnicas de ensino-aprendizagem.